Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós estamos recebendo o comandante do CPI-5, Coronel Nilson, que já agradecer a presença do senhor aqui no nosso podcast. A gente vai falar bastante aqui do comando, né, da Polícia Militar, do perfil do policial militar, de como está o trabalho da Polícia Militar contra a criminalidade. Vai ser um podcast muito interessante. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Martinha, a todos que estão assistindo a gente, né? Tentando colaborar aqui, está à disposição, responder perguntas, né? E poder contribuir com o seu trabalho aqui no podcast. Valeu. Pessoal, antes da gente continuar o bate-papo aqui, vou pedir que você se inscreva no canal Márcio Martino, dá aquela curtida já no vídeo agora aí, aperta aquele joinha aí para ajudar a gente no engajamento aqui do podcast. E já falar que a gente já presenteou aqui com essa caneca aqui, o nosso convidado, a caneca da QAP Brasil, nossa colaboradora, é uma caneta preta fosca que vem o símbolo aqui de um lado do nosso podcast e do outro da QAP Guns, grande parceira nossa, loja de armas aqui e munições da região. Lá, lembrando vocês que temos a QAP tem o clube de tiro lá em Badibacite, com pista automatizada, climatizada, ambiente familiar com quadra de vôlei. Quem é policial, pode ser policial militar, guarda municipal, Polícia Federal, Polícia Civil, tem 50% de desconto lá para afiliar. Além disso, quem é de outro clube pode utilizar uma vez para conhecer lá de graça. Tem pista de IPSC da Federação que funciona até as 22 horas de domingo a domingo. Promoções imperdíveis de armas no site www.armasqapbrasil.com.br e, claro, nas lojas físicas. O Instagram é QAP Brasil Guns e o outro do clube é QAP Brasil Guns Clube. Beleza? Obrigado à nossa colaboradora. E aí vamos para o bate-papo. Coronel, conta um pouquinho da história do senhor. Por que o senhor resolveu entrar na polícia e depois que entrou, como é que foi isso? Como é que foi subindo? Quais foram os desafios na carreira? Bom, Martinho, eu falo que a minha vida na polícia é uma vida sem pretensão nenhuma inicialmente, né? Eu sou filho de lavrador, de uma costureira. Não tinha na família nenhum policial militar que eu pudesse me espelhar, né? Mas eu fui visitar um quartel em Bauru lá, no CPI-4 na ocasião, né? Com 10 anos de idade e acabei conhecendo a Polícia Militar. Então eu falo que nesse dia eu fui picado pelo mosquitinho da Polícia Militar, então virei um apaixonado pela polícia, né? E desde então eu tive a intenção de fazer parte dos quadros da Polícia Militar, né? E acabei o colégio no Colégio de Estado lá em Bauru. Prestei vestibular, passei na primeira vez aos 17 anos de idade, né? Então fui muito novo, academia para São Paulo, né? Então me formei em 94, entrei, em 97 me formei, com 20 anos de idade. E hoje eu fiz, há pouco tempo atrás, 31 anos de polícia, né? Então faz mais de 30 anos que eu estou na Polícia Militar já, tentando colaborar com a população paulista aí. Então é uma longa vida de policial militar, mas eu falo por vocação, né? Eu gosto muito da profissão policial militar, tenho muita vontade de fazer as coisas que a Polícia Militar me designa, né? Então, por paixão, por amor, eu sou um policial militar vocacionado. Legal. Por onde que o senhor passou aí durante esses tantos anos aí de serviço? Então, me formei em 97, né? Na Academia do Barro Branco, em São Paulo. Fiquei em São Paulo mesmo, na região metropolitana, ali no 20º Batalhão Metropolitano, em Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, uma região bastante complexa de São Paulo, tem áreas nobres, né? Alphaville, né? Tamboré, e também uma região muito periférica, né? Então, ali eu aprendi bastante em ser policial militar, em comandar ali a fração de tropa de rua operacional. E depois voltei para o interior, perto da residência, que a minha residência é Bauru, né? Então voltei para Jaú na ocasião, fiquei mais 5 anos em Jaú, o 27º Batalhão do interior. Depois voltei para Bauru com a convite para comandar a Escola de Soldados, né? Então comandei por 6 anos a formação de policiais militares que ingressavam na Polícia Militar. Então formei mais de milhares de policiais naquela ocasião, foram 6 anos, né? Com 2 turmas por ano, então foram muitos policiais que passaram por nossa mão lá em Bauru também. Depois fui um tempinho para Assis, né? Com promoção capitão, não tinha vaga em Bauru na ocasião. Acabei viajando um pouquinho também na promoção. Fiquei 1 ano lá na região de Assis e Cândido Mota. Depois voltei a convite para ambiental em Bauru, né? Houve um problema na época na ambiental em Bauru, de corrupção dos quadros da força lá em Bauru. Fui ter por casa em ordem em Bauru. Fiquei por 6 anos como capitão lá em Bauru. E na promoção major voltei para o trabalho operacional do policiamento, né? Fui para o batalhão de Bauru novamente, para ser coordenador operacional do batalhão. Depois fui para o BAEP, ser comandante do BAEP e também comandante interino. E com a promoção a tenente-coronel, voltei para o 4º batalhão novamente, né?
E esse ano, em fevereiro, eu fui promovido a posto-coronel. Então, depois de 31 anos de polícia, né, acabei sendo agraciado e contemplado com promoção ao posto-coronel da Polícia Militar. Muito bom. O senhor passou pelo BAEP, ambiental, várias vertentes. Sim, eu falo que minha vida foi bastante diferente, né? Desde a escola de formação, que é uma área acadêmica, né? Que envolve formação de policiais militares recém-ingressados na polícia, com o ambiental, que muda todo o cenário de atuação operacional, porque envolve legislação ligada à pesca, à caça, aves, queimadas, né? Madeiras, né? Então precisei aprender novamente. Eu nunca tive a ambição de ser policial ambiental, mas foi uma época muito feliz da minha vida, né? Aprendi bastante lá, conhecimento diferente, né? E foquei bastante na área rural também, que tem uma área bastante desprestigiada em termos de policiamento, né? A gente acaba dando um foco muito mais na área urbana das cidades, enquanto o batalhão de área, né? E ambiental tende a fiscalizar muito mais a parte ambiental do que a parte criminal na zona rural. Então a gente mudou o enfoque naquela região, deu muito resultado também no combate a roubo, a abigeato, né? O furto de gado aí, e cavalos também. E também de implemento agrícola, de parte de maquinário da zona rural, né? Então foi uma época muito proveitosa da minha vida também. E depois, como major, o policiamento, que é meu grande foco, né? Meu grande trabalho como policial militar é na parte operacional, né? Eu gosto do combate ao crime, do trabalho com a população de bem, né? Então, tanto lá no 4º Batalhão quanto no BAEP, que muda um pouquinho a forma, né? Mas é voltada a combate ao crime, né? Eu pude aprender um pouquinho mais e me habilitou a ser coronel, né? No BAEP, especialmente, uma grande oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre crime ultraviolento, combate à facção criminosa, né? Trabalho com um efetivo muito mais bem treinado, né? Então me deu uma condição muito melhor de ser um bom comandante. O senhor falou do BAEP, né? O pessoal que é leigo, que pode estar assistindo, o que o BAEP... porque a gente vê o BAEP nas viaturas grandes, com arma longa, o pessoal, que o senhor falou, mais treinamento, de repente, qual que é a questão? Por que o BAEP ele tem esse diferencial? Na verdade, né, a própria formação do BAEP, que começou lá em 2014, né, veio trazer para o interior do estado de São Paulo um tipo de policiamento que não existia anteriormente, né? Nós temos basicamente nas regiões do estado de São Paulo, né, são 10 no interior e mais 12 na capital, né, policiais que trabalham voltados ao atendimento 90. Então, basicamente, um batalhão de área, né, eu tenho o 17º aqui em Rio Preto, por exemplo, ele visa atender as demandas de 90. Então tem lá, todo dia lá, solicitações de ordem criminal, de ordem social, né? Atendimentos diversos, né? À população. Então isso toma muito tempo da gente, né? Então todo o trabalho preventivo que é feito pelas viaturas é quando não tem demanda de 90 a ser atendida. O que é difícil. Difícil, né? Tá o tempo todo sendo atendido, né? Porque tem muita demanda social, né? Então fala que a perturbação do sossego, questão da desinteligência familiar, de vizinho, né? Isso toma muito tempo da gente, né? Então passou-se a verificar que estava perdendo muito o trabalho preventivo. Empenhava as viaturas em outras situações menos complexas, né? E o que era importante muitas vezes não tomava conta, né? Então aumentava naturalmente aí o índice de furto de veículos, de roubo às pessoas, roubo à residência e eventualmente homicídios. Então pensou-se numa forma de tentar o quê? Ter um efetivo à disposição que não fosse empenhado no trabalho de 90. Que, de novo, consome muito efetivo policial militar, né? E naquela ocasião também havia um grande clamor popular em relação ao crime ultraviolento, porque estava migrando no interior os furtos aí, a caixa eletrônica, e também roubos de grande escala, né? Com muitas pessoas participando, com armamento grosso calibre, com carros maiores, né? Então era preciso fazer um enfrentamento a esse tipo de crime, né? Que acabou só avançar para o interior, né? Era mais concentrado na capital até então, e passou a migrar para o interior. E nós tínhamos na ocasião somente força tática no interior, né? Que é uma força muito importante também. Que vai voltar, né? Vai voltar, felizmente. Mas que era um efetivo reduzido. Então tinha enfrentamento ao crime, mas com um efetivo muito pequeno. E a ideia do BAEP foi tentar concentrar no interior também, né? Em cada região dessa, que são 10 no estado de São Paulo, né? Policiais num número maior que pudesse fazer frente ao crime ultraviolento. Então o BAEP veio especialmente para tentar ter uma efetiva disposição da população, né, para trabalhos mais complicados, né? Porque a viatura é maior, o policial é mais bem armado, mais bem treinado, né, mais bem equipado para o enfrentamento realmente, né? Então esse policial do BAEP é o policial que é escolhido a dedo entre os policiais que estão à disposição no policiamento. E ele vai ser mais bem treinado do que os outros policiais que têm um tempo para isso aí, né? Eu não estou empenhando o policial em demandas cotidianas. E ele vai estar preparado para poder enfrentar eventualmente o crime ultraviolento.
O senhor falou da Força Tática, vai voltar, ela vai ser mais ou menos como o BAEP? Como que vai funcionar Na isso? verdade, muda o enfoque, né? O BAEP é uma força regional, né? Então, o BAEP está subordinado diretamente a um CPI, que eu comando aqui em Rio Preto, por exemplo. O CPI 5 ele tem um BAEP associado ao comando regional. Então, tem 4 batalhões de policiamento de área, né? Rio Preto, Mirassol, Catanduva e Fernandópolis, que atuam nas cidades da região. E o BAEP não tem área fixa. Então ele vai conforme a demanda sendo utilizada no terreno baseado em questão criminal. Quanto mais crime a região tiver, mais eu empenho o BAEP naquela região, né? Naturalmente, por ser Rio Preto uma cidade maior, concentro hoje o efetivo do BAEP em Rio Preto, né? Então tem ações pontuais em vários municípios, mas o grosso do trabalho do BAEP é em Rio Preto, né? Então, na ocasião, quando criou-se o BAEP aqui em Rio Preto, foi uma CAEP de forma original, uma companhia de ações especiais de polícia, né? Em 2014, o pessoal acabou enxugando a Força Tática. Então, como não tinha efetivo sobrando, né? Que era escasso já no 9-0, reuniu-se as Forças Táticas da região e criou-se o BAEP, né? Então, foi a primeira estratégia a nível estadual, pensando em ter uma força um pouquinho mais eficaz combate ao crime violento. Porém, hoje, verificou-se isso acabou sendo contrário ao controle criminal das áreas, né? Que são os batalhões de policiamento. O CPI foi muito bom ter um BAEP, porque acaba atuando de forma regional, mas o batalhão perdeu a força que ele tinha a nível local, que é a Força Tática. Porque ela vai atuar também voltado ao crime mais perigoso, né, mais violento, porém a nível local, né? Então aquele policial da Força Tática atua na cidade de Rio Preto, por exemplo, quando trata do 17º I aqui. Então esse policial que foi alocado ao BAEP na ocasião vai ser novamente realocado hoje para a Força Tática. Então estamos criando aí um treinamento específico, juntando os policiais que têm habilidade para isso, um perfil já que possa ser aproveitado, e após o treinamento, as viaturas chegando também, equipamentos chegando, serão montados novamente, né? Então, esse efetivo da Força Tática atua junto ao batalhão. Então, o comandante de batalhão vai avaliar o cenário dele local, onde tem mais problema de falta de policiamento ou de demanda criminal, e empenha localizado. Se for algo muito mais grave, aí eu empenho o BAEP regionalmente. Então, o BAEP é uma força secundária em relação à companhia tática, né? Então, sempre eu uso a Força Tática no começo. Não tive condições ou meios para isso, né? Eu emprego o BAEP também para poder ajudar no controle criminal. Entendi. O senhor falou dessa criação do BAEP, teve um resultado legal, né? Porque a gente vê que diminuiu, né? Por exemplo, o furto de caixa eletrônico, pelo menos eu não ouço mais tanto falar aqui na região, né? Na região nunca teve uma ação de crime ultraviolento na história de Rio Preto, né? Nem da região nossa, né? Então, do estado, acho que é a única região que não teve nenhuma ação nesse sentido. Então, somos privilegiados nesse sentido. Porém, é uma ameaça latente, né? A gente sabe que há grupos organizados no estado de São Paulo. Muitos foram presos já há um bom tempo aí pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Alguns foram debelados, né? Em confronto com os BAEPs também, com a rota muitas vezes. Mas eu volto sempre a crescer, né? Hoje o crime organizado tem várias frentes de trabalho específicas, né? O tráfico de droga é um deles, principal, né? Então, receber droga do Paraguai, da Bolívia, né? E vender isso aí, tanto internamente, o caixa, né? Quanto ações ligadas a roubo ou furto de grandes valores, né? Aí entra caixa eletrônico, entra transporte de valores, entra bancos, né? Então, muitas regiões foram afetadas no estado de São Paulo e o BAEP veio pensando em reduzir isso aí. Deu tanto certo, né? Que o BAEP inicial, que é Campinas, que é o primeiro BAEP, surgiu em 2014, com uma CAEP de Rio Preto também. E a grande massa de BAEP foi de 2018 em diante, né? 18, 19, 20, né? Que surgiu os BAEPs no estado de São Paulo. Desde então, são raros os episódios de confrontamento com crime ultraviolento. Porque o pessoal acabou migrando também, né? Porque sabe que o confrontamento é um prejuízo enorme, né? Isso que eu ia falar. Então, quando há um confronto com a PM, né? E com mais policiais, com o BAEP, por exemplo, o prejuízo é certo, né? Então, felizmente, uma estratégia muito importante para a gente, né? E hoje, tendo um BAEP em cada região, a força de apoio é muito mais eficaz, né? Então, se tem um crime ultraviolento aqui em Rio Preto, eu tenho BAEP de Piracicaba, de Ribeirão Preto, de Araçatuba, de Bauru, que vem para cá também. Então, raramente, né? Se for um crime mais demorado, que é o padrão do crime ultraviolento, não dá tempo do pessoal encostar e fazer confrontamento direto, né? Então, acabou diminuindo as ações do crime violento por conta da criação do BAEP. E eles parece que estão até migrando. Estava falando com o doutor Nascimento aqui na última semana. O crime violento, por exemplo, quando eles vão fazer uma ação dessa, eles tomar um desacerto, né, vamos dizer assim, acaba que é um prejuízo, até o senhor falou, financeiro, e além de poder custar a vida deles, né? E parece que eles estão migrando para
pro estelionato, né? Que é uma também Crime virtual, muitas crime vezes. virtual, né? Isso, então... que eles não se o colocam tráfico ainda é a no grande perigo, fonte né? de renda do crime organizado, né? A gente sabe que hoje em dia, porque o Brasil é uma passagem muito forte, né? Uhum. Então, no mundo se produz droga na América Latina, né? Então, nossos vizinhos são todos aí produtores muito fortes de entorpecente, tanto maconha quanto cocaína, né? Uhum. Então, passam pelo Brasil. Então, entra no mercado interno, que é muito forte também, né? A venda aqui dentro é muito forte. Ou passam para migrar via Porto, né? Porto de Santos, outras formas de encaminhamento para a Europa entorpecente, a própria rota que vai para a América do Norte, né? Então, o Brasil acaba sendo também, muitas vezes, uma rota de passagem, né? Então, é um grande foco do crime organizado, né? E outras ações também, né? Então, hoje, mais ações de confrontamento com a polícia, né, são muito raras, né? Porque realmente a baixa é muito grande, né? Então, tem confrontos que o pessoal acaba perdendo integrantes daquele grupo organizado. E também o prejuízo financeiro, né? Que acaba tendo a recuperação do material roubado, a apreensão dos veículos que foram utilizados, o armamento que foi utilizado é apreendido muitas vezes, né? Uhum. Então, esse tipo de baixa afeta bastante o crime organizado, né? Então, nem sempre é interessante para eles confrontarem com os BAEPs aí durante ações delituosas, né? Isso, o senhor está falando desse dinheiro que é gasto, né? Para se fazer uma ação dessa, o crime gasta um dinheiro Muito, alto, né? Não dá para precisar o quanto é, mas é muito dinheiro, né? Porque há uma série de crimes perpetrados anteriormente, né? Você precisa furtar um veículo, trabalhar o veículo, equipar aquele veículo, preparar, guardar em um lugar, comprar armamento ou alugar muitas vezes, né? Mobilizar o pessoal. Uhum. Então trabalha levantamento prévio, né? O pessoal fica nas cidades, aí monitora, isso custa também muito dinheiro. E também a ação em si, né? Que gera um custo muito grande, né? Então, se há uma perda, né, durante essa ação delituosa, o prejuízo é enorme para o crime organizado. Como que funciona esse aluguel de arma, pessoal, no crime ali? Então, nós sabemos que hoje em dia a entrada no Brasil de armas de fogo é fácil, né? Uhum. Nossa fronteira é enorme, né? Tem uma grande fronteira com os países da América do Sul que entram por lá arma facilmente, né? Paraguai vende arma em lojas abertas, né? Não exige documentação, nada, né? Então é fácil de comprar, né? Então tem gente que em vez de comprar o material que é caro muitas vezes, ou transportar e se arriscar a ser preso, aluga. Então, como tem um marginal que faz ação delituosa, tem aquele que se submete a fazer a guarda e o aluguel dessas armas, né? Então, tem casos, a gente acaba aprendendo várias armas agrupadas, né? De bunkers, né? O pessoal cuida desse material para poder alugar para o crime organizado também. Muito bom. E vamos voltar aqui na pauta inicial, que seria o comando, né? O senhor assumiu o comando no CPI 5, o senhor comandou outro CPI ou era batalhão lá em Bauru? Era batalhão em Bauru, lá o 4º Batalhão do Interior aqui em Bauru, né? Como é que está esse desafio e qual que é o objetivo aí? Eu falo que o comandante de CPI, né, que é o coronel de polícia, né? Ele é uma figura muito importante para a região, né? Porque ele vai coordenar com os trabalhos de cada batalhão, vai avaliar o cenário onde ele trabalha, né? Alocar efetivo com base nas necessidades pontuais, viaturas também, né? E usar o BAEP conforme as demandas da região, né? Então, fala que toda a capacitação nossa pretérita à promoção ela é muito importante, né? Então, todo esse trabalho que eu fiz aí nas regiões que eu comandei, batalhões que eu passei, me trazem hoje uma segurança maior de tomada de decisão sem ter muito a chance de errar, né? Acontece às vezes que o crime é muito dinâmico, né? O trabalho de polícia é muito dinâmico muitas vezes, não é simples, né? Porque é uma decisão que pode dar certo aqui, pode dar errado lá em Bauru. Então, o crime é muito sazonal, muito local, muitas vezes. Então, mas a experiência dá pra gente um perfil de tentar, muitas vezes, acertar mais do que errar, muitas vezes. O batalhão de Bauru é um batalhão muito tradicional, né? Batalhão centenário no estado de São Paulo, é o 4º batalhão do estado de São Paulo. Então, é de 1901, o batalhão de Bauru, né? Fiquei lá por quase 2 anos, né? Então, é um batalhão muito complexo, né? São 7 companhias operacionais a ser comandadas, uma região bastante complexa como é Rio Preto também, né? Então, essa habilitação me trouxe hoje aqui em Rio Preto, né? Com a promoção coronel, nem sempre a região nossa está liberada em nível de comando, né? Então, eu queria com uma passagem pela região para poder conhecer outras áreas, outras demandas importantes e tentar aplicar aqui o que a gente aprendeu em outra região, no caso Bauru lá. Então, para mim, é um desafio muito grande. Está sendo muito importante, porque estou vivenciando uma outra realidade, né? Já de ser muito próximo a Bauru. Rio Preto lembra muito a região de Bauru também, né? Tem aqui bons policiais, bons oficiais, uma região com um crime muito controlado, né? Então, toda a demanda minha de trabalho e objetivo de trabalho é tentar manter esse perfil de crime muito, muito baixo também e tentar melhorar bastante o atendimento da população, que é o mais importante, né? Eu sempre falo que o trabalho policial, em geral, é de prender, né?
gente vai tentar buscar o criminoso, o traficante, o ladrão de veículos, né? Mas não só isso é o trabalho policial militar. Que a gente acaba fazendo um trabalho enorme de bastidor, ele pouco aparece a população como um todo, né? Inclusive o tráfico. O tráfico é um crime silencioso, né? Para quem é vítima de tráfico, né? Porque eu estou prendendo um traficante, que ele afeta muito pouco, de forma direta, as pessoas, né? Eu acho que ele afeta a família dos usuários, né? Aumenta o crime de patrimonial, porque quem usa tem que furtar e roubar para poder sustentar o vício. Mas o traficante em si, ele não é um ser que a sociedade acha ele ruim. Porque ele não ameaça ninguém, ele não causa problema para ninguém, ele convive bem nas comunidades que nós temos na região, né? Ele até ajuda eventualmente as pessoas que estão ali com mais dificuldade, né? Então ele não é mal visto muitas vezes, mas traz para a gente um sério problema, né? Porque traz, de novo, acaba com as famílias que consomem esse entorpecente. Então um usuário acaba a família inteirinha, então porque a pessoa acaba, além de se perder, toda a família envolvida nesse processo de tentativa de cura, né, do viciado. Ele afeta o crime patrimonial com muita intensidade, né? Porque o usuário que não tem dinheiro vai furtar, vai roubar, vai matar, porque ele tem dívida de droga, vai tentar roubar e vira um latrocínio. Muitas vezes o traficante que vende a droga em consignação, né? E a pessoa perde a droga ali, vai cobrar depois essa droga eventualmente, e às vezes com a vida da pessoa também. Então ele afeta muito o crime nas cidades, né? Mas, de novo, ele aparece muito pouco. A gente aprende todo dia que a maior parte dos flagrantes nossos da PM é de tráfico de entorpecente. Mas pouco se fala disso, né? Enquanto que, às vezes, um homicídio, um estupro choca muito mais a população de bem, né? Então, eu sempre falo que o trabalho policial militar, ele vai além de prender. Ele começa com o tratamento das pessoas muito bem, o foco na prevenção primária, né? E secundária, com as pessoas que estão aí nas cidades circulando, né? Porque quando eu prendo alguém, eu falei na prevenção. Então, nem sempre a prisão é um bom caminho, né? Então, mudar esse perfil do policial, mudar o foco de atendimento das pessoas é fundamental. Então, o grande objetivo meu trabalho aqui no CPI é tentar convencer o policial militar, os comandantes, como um todo, na verdade, né? Tentar voltar a nossa visão, né? Nossa atenção para o cidadão de bem. Esse é o meu foco principal do trabalho. Então, eu prendo alguém para livrar o cidadão de bem no eventual crime futuro. Eu tiro um traficante de circulação pensando em evitar alguém que vai entrar no mundo das drogas amanhã. E assim por diante. Mas jamais perder que o foco principal do trabalho policial é atender a pessoa de bem que está na cidade aí precisando trabalhar a polícia. Fica parecendo, né, nos contextos que o senhor falou, e isso é evidente, né, para quem está na segurança pública, o traficante ele é aquele vilão só que não é tão com cara de vilão, mas com cara de mocinho, mas na verdade é todo o motor de todos os crimes que o senhor falou, por exemplo, é o tráfico. Isso. Se existe um usuário que furta fio de cobre, furta celular, reciclagem, porque ele quer comprar droga. Sem Quer dúvida. dizer, muitos furtos ligados àquilo. Se o tráfico alimenta eles com dinheiro, pode fazer um roubo. Se o tráfico atrapalha a vida do usuário ali, que vira dentro da família um grande problema, o cara que furta dentro da casa, que agride, que bate na esposa, quer dizer, tudo muito ligado a esse motor do tráfico, né? Bastante. Fala que o tráfico hoje está quase entranhado em todos os crimes que a gente encontra nessa cidade hoje. O homicídio tem muito a ver com o tráfico, né? Então, você pegar que essa guerra de gangues aí... vítima de homicídio da cidade, todo tem um problema da droga no meio. É alguém que tomou a biqueira do outro, que deve pro outro, que ameaçou o outro, e assim vira um problema no sério. Aí a gangue mata um aqui, mata lá também. O furto, né, o roubo é muito ligado ao tráfico de entorpecentes também. Então, são crimes que mais acontecem nas cidades, né? É lógico que tem estupro também, tem o problema da questão virtual, crime virtual, mas esse aparece muito menos para a população, né? O crime violento é o que de fato choca as pessoas, né? Que gera o trauma, gera a violência, né? Então, para a gente combater o tráfico, naturalmente também reduz aí esse indicador de furto e roubo e homicídio, né? Então, é um trabalho que não é silencioso, que pouco aparece para a população. Ninguém vê o traficante sendo preso às vezes, né? Se a imprensa não divulgar essa informação, passa batido, né? Mas se alguém for roubado nessa cidade, vai chamar atenção. E a vítima quase sempre é roubada pelo usuário, né? Então é importante lembrar disso aí também. E além do mais, o tráfico... Deixa eu até perdi o que eu ia falar aqui. Tinha uma nota esse que dá. Mas o tráfico... Bom, vou falar de outro assunto, daqui a pouco eu lembro. Mas o senhor estava falando da cidade, o desafio da cidade, o que o senhor encontrou assim, de desafio em São José do Rio Preto específico, ou na região aqui de São José do Rio Preto? Tem algum desafio que é diferente de outro? Então, na verdade, o desafio hoje é muito comum no estado de São Paulo inteiro e no Brasil, né?
Eu falo que o tipo de problema nosso tem migrado bastante ultimamente, né? Eu falei que o 90 é uma demanda interminável, né? E tem cada vez aumentado mais a demanda 90, porque o problema social, que não é um crime muitas vezes, gera empenho de viaturas, né? Então tem hoje 3 problemas principais da cidade que são muito comuns e que afetam muitas pessoas. Primeiro, a perturbação do sossego. Então parece que é uma coisa muito simples, né? Mas que tira de fato a tranquilidade das pessoas, né? Então o comércio que está com o som alto ligado, o barzinho que tem lá o som ao vivo também funcionando no final de semana ou durante a semana à noite. É o vizinho que não tem o bom senso, né? Liga o som muito alto durante lá o horário da novela, né? Então hoje a maior parte das demandas nossas da cidade são ligadas às questões sociais. Então perturbação, a primeira delas, depois eu tenho a desinteligência entre as pessoas, né? Que na prática, se eu for traduzir o que é desinteligência, não crime, né? É falta de inteligência, né? Quando 2 pessoas brigam por nada, ou sem um motivo aparente, é uma desinteligência. Mas afeta o empenho de viatura, né? Então o policial precisa sair do local de patrulhamento preventivo dele, deixar a prevenção de lado e lá atender ou assistir uma briga de um casal que está em casa, por exemplo, discutindo porque o marido foi pro futebol e voltou mais tarde. Às vezes é o álcool também, né? O álcool, a droga, muitas vezes também envolvida nesse aspecto, né? Mas eu não tenho o que fazer, eu não posso prender porque não é um crime. E a resolução não depende de mim. Depende muito mais do acerto ali das pessoas que estão brigando do que do policial militar. Mas eu não posso deixar de empenhar a patrulha. Então me onera bastante o policiamento, né? Então toda vez que eu empenho uma patrulha na perturbação do sossego, na desinteligência, né? Eu tenho um prejuízo na prevenção. Então se eu pudesse concentrar a viatura onde está acontecendo um delito, se eu tiro de lá, o crime volta a acontecer. Então, pra gente é um problema muito sério, né? E também a questão do morador de área livre, né? O morador de rua, né? Que é muito problema, muito comum hoje em dia. Rio Preto tá vendo muito problema com esse, né? A discussão já então a nível político, né? A gente sabe que afeta muitas pessoas por causa da percepção de segurança. Então, é lógico que o morador de rua nem sempre é um problema, porque ele tá ali, muitas vezes, sem residência, não tem onde dormir muitas vezes, né? Então gera um sentimento de dó das pessoas, de tentar ajudar, colaborar, dar marmita, dar uma ajuda financeira, mas ele alimenta um sistema muito forte por trás, que é o tráfico entorpecente, né? Hoje, cada 10 moradores de rua, 9 são usuários de entorpecente. Então isso é comum em todo lugar. A gente faz levantamento pela cidades afora, né? Bauru fazendo um trabalho muito forte nesse sentido, e era comum, porque a droga leva a pessoa a sair de casa. Ela tem residência, tem família, tem esposa, tem filho, tem pai, tem mãe, porém não aceita a disciplina da casa. Horário para dormir, para acordar, o trabalho, é mais fácil pedir do que trabalhar. Então a pessoa é levada a esse mundo da rua porque não tem regra, né? Então a regra sou eu. E ele encontra nas cidades o abrigo muitas vezes. Onde dormir, onde se alimentar. Aí ganha um BPC do governo federal, que muitas vezes também ajuda a comprar entorpecente. Se você tem dó e acabam doando dinheiro também durante a vida ali em sociedade. Então isso alimenta um processo muito forte, né? De degradação ambiental urbana. Então as pessoas passam por ali, se sentem coagidas, ameaçadas. Muitas vezes a pessoa vai pedir dinheiro com um pouquinho mais de intenção, né? Mais violenta, né? Então gera um problema de percepção de segurança. Então mesmo não tendo um problema diretamente ligado a eles, muitas vezes, né? Que tem na prática, que é o furto, que acontece bastante, esse pessoal de rua, né? Fiação especialmente. Mas o próprio ambiente conturbado ali ou poluído gera a insegurança nas pessoas. Então, o que é de fato um problema, que é o crime que a gente verifica, fica de lado. Então, tem um índice muito baixo criminal, mas a pessoa se sente insegura dentro de casa. Então, vai sair, fica preocupada, né? E é difícil controlar isso aí. Como eu controlo a questão do morador de rua? Eu não posso tirar porque não é um crime. Eu não posso combater quem doa dinheiro porque cada um sabe o que pode fazer. Mas ele afeta a segurança pública, né? Então, o desafio nosso grande hoje é tentar fazer um trabalho policial que possa, de fato, né, prevenir o crime que esse pessoal gera muitas vezes, mas sem esquecer que a prevenção, né, depende muitas vezes da percepção do criminal, né? Então pode estar muito bom o indicador, mas a pessoa se sente insegura do mesmo jeito, né? Então acaba gerando uma violência maior, muitas vezes psicológica. Eu me sinto inseguro mesmo não morando num lugar inseguro, né? Que é meio que aquela teoria da janela quebrada. É, né? Isso aí, você explica direto. A pessoa passa, né? No centro da cidade, por exemplo, que é um local de movimentação, aí ele vê um monte de morador de rua circulando ali, e às vezes a pessoa está usando droga, ao ar livre, vem pedir dinheiro, aí isso dá toda a sensação de insegurança, vão ser roubados, Muito. Você fala que o trabalho municipal, né?
é muito importante, né? A limpeza urbana, iluminação das vias, né? Deixar o ambiente organizado, cercar aquilo que não pode ser invadido muitas vezes, carpinar as praças e espaços públicos, né? Porque tudo que é abandonado gera uma ameaça maior, né? Uhum. Então a pessoa vê que tá ruim, então joga o pé no chão, não cuida daquele ambiente, né? Vai lá e cria um problema em relação às pessoas de rua que acabam se ficando lá aglomeradas também. Então, o cuidar do espaço, né, manter o espaço organizado também previne problemas nessa ordem, né? E essa lei das janelas quebradas fala muito disso aí, né? Deixar um carro abandonado no lugar lá e não cuidar dele, com o tempo é natural que vai vandalizar, degradar aquele ambiente e quem passa ali sente que o lugar é inseguro realmente, né? Então é importante cuidar da cidade, né? Para poder evitar isso aí. Eu ia até falar agora, eu lembrei daquela... Recuperei aqui o foco. O TDAH, mas não tem TDAH, não. Eu tava falando do tráfico, né? E aí já envolve a questão do morador de rua também, porque além de todos os problemas que o senhor comentou, é difícil provar, né? Porque às vezes você pega uma ocorrência ali, quando um tráfico maior, tudo bem, né? Ah, peguei balanço, peguei uma quantidade grande, uma movimentação, mas esse tráfico, por exemplo, dos moradores de área livre, de morador de rua ali, se aborda, eles estão sempre carregando um pouquinho a droga, eles ficam num local que eles escondem, que eles correm para um lugar de difícil acesso, numa linha do trem, num buraco, né? Esconde aquilo ali em alguma vegetação, alguma pedra ali. Então é difícil de você... Aí você pega ele, você sabe que ele está traficando, mas quando você leva para a delegacia, você não consegue provar que aquilo às vezes era um tráfico, por conta da pouca quantidade, enfim. Na verdade, não só o tráfico, como o furto também, né? Fala que hoje o que mais afeta a população de forma quantitativa, né? É o furto mesmo. Então, se pegar um indicador criminal da cidade de Rio Preto, que é da região nossa, disparado que ganha em termos de quantidade é o furto. Uhum. E o furto é um crime de menor potencial ofensivo, né? Então, quando eu prendo um morador de área livre que está furtando alguma pessoa, algum objeto, uma carteira dentro de um veículo, ou furtando uma fiação, raramente fica preso. Então, não só o tráfico, ele está sempre com pequena quantidade com ele, né? Então não configura o tráfico muitas vezes, mas também outros delitos menores, né? Que impactam bastante a segurança das cidades, mas que eu não tenho muitas vezes subsídio para poder mantê-lo preso, né? Então hoje em dia tem audiência de custódia, por exemplo, que no dia seguinte à prisão, essa pessoa é avaliada lá e geralmente põe na rua. Porque não tem muito o que fazer com ela, né? O crime é um crime pequeno, entre aspas, né? Uhum. 4 anos de pena eu acho que é bastante coisa, mas a lei assim entende como um crime de menor potencial ofensivo, né? Então ele continua furtando, continua traficando, né? Porque o ambiente ali para ele é adequado, né? É tranquilo, né? Então pra gente é um problema muito sério. Então até se fosse orientar, pedir para as pessoas, é importante avaliar quando doar, porque, de novo, né, é um trabalho social importante muitas vezes, né? Mas gera um efeito colateral muito complicado. E cai sempre nas costas da polícia, da guarda municipal, da prefeitura municipal, que lida com esse problema todo dia. Porque vai acumulando, né? Uhum. Então, fala, quanto mais condições boas eu dou para a pessoa que está em área livre, mais gente eu atraio. Então, os centros urbanos maiores, como Rio Preto é, por exemplo, né? Eu tenho hoje o Centro Pop, eu tenho pessoas que doam marmita, tenho gente que faz sopa à noite, que doa pão. Eu estou alimentando um processo de manutenção da pessoa na rua. Uhum. Então, de novo, eu entendo a questão social, que é fundamental, que vai ajudar esse morador de rua ali, mas a maior parte deles não quer sair da rua. Porque, de novo, não tem ordem, não tem disciplina, não tem horário, cada um faz o que quiser fazer. E é fácil, né? Eu tenho café da manhã, eu tenho almoço, eu tenho janta e tenho a doação de dinheiro que abastece meu vício. Então, como sair desse mundo, né? Então, o que gera um problema de apenas do vício da droga, e um problema de ordem social. Porque eu não quero voltar para a residência mais, né? Porque eu vou para minha casa, minha mãe cobra o horário de mim. Eu acordo cedo, tenho que trabalhar, tenho que estudar, né? Não, eu ficar num lugar que é mais tranquilo, né? Então, muitas vezes a doação, que, de novo, é uma boa intenção social, gera a manutenção da pessoa na rua, né? Muitas vezes a escassez de recursos leva a pessoa a migrar buscando uma solução daquele problema também. Sim. O senhor comentou, assim, pontos, né? Alguns pontos que... Parece que até eu fiquei imaginando aqui um círculo, né? Um ciclo, né? Complicadíssimo. Porque o senhor bem falou, a pessoa vai e faz uma doação achando que ela vai pro céu, sei lá, se eu poderia usar essa palavra.
Aí, ou de marmita. Quer dizer, e aí ela doa também longe da casa dela, né? Porque aí ela vai lá na avenida e doa. E aí quem mora na avenida ali tem que passar aquela... Isso envolve morador de rua, envolve animais domésticos que estão abandonados. Eu sempre trato na casa do vizinho, não na minha casa. Porque cria um problema, né? E o morador de rua igualzinho. Eu vou lá na outra esquina doar porque não é em frente de casa. Mas quem tem o problema em frente de casa sente quanto isso é complicado. Sim. O ambiente fica conturbado, né? Além da ameaça ali que é comum, né? Porque, de novo, né? O criminoso ele avalia sempre a oportunidade. Vale a pena? Quanto isso daí retorno para mim? Mas o morador de rua não pensa isso. Ele quer ter o bem patrimonial para poder vender e comprar droga. Então, qualquer tipo de bem muito forte, né? é muito forte. É mais forte que a questão moral dele. Então, qualquer facilidade que ele veja ali, ele vai tentar tirar vantagem financeira. Então, vê um carro aberto, ele vai tentar furtar o que tem dentro. Ah, não está aberto, quebra o vidro. Ah, ele vê ali um celular, ele vai tentar tomar o celular. Ele vai ver alguém ali que deixou um objeto, vai tomar posse. Então, é complicado, né? Então, deixar a pessoa ali naquele lugar alimenta ou retroalimenta, na verdade, o crime o tempo todo, né? E o combate é muito difícil, né? Porque, de novo, não há uma compaixão, há um problema social envolvido, né? Eu não tenho onde pôr esse pessoal, porque não temos entidades que recebam, né? Não tem um tratamento muito mais específico, né? O tratamento pós-usuário é muito mais reduzido também. Então, o problema que vem se avolumando, né? E pra gente é muito difícil aí. Porque ele gera, de novo, percepção de segurança e insegurança nas cidades. E a gente se vê encurralado, né? Porque aí dessa doação, a pessoa se mantém na rua. Aí ela se mantém na rua, ela comete o furto, comete o tráfico. A gente não consegue prender porque são crimes pequenos, a justiça acaba soltando. Aí essa pessoa volta para o mesmo lugar fazer as mesmas coisas, porque ela não tem uma sensação de punibilidade e não, ela vai voltar para o vício. E aí cai tudo, a culpa na polícia, na guarda, na prefeitura, que vai falar, o pessoal não faz nada, a gente não combate, só que a gente acaba se vendo encurralado mesmo, numa situação que não tem solução, né? Sem dúvida. A internação também já veio aqui o Dr. Tanoni, que é defensor, poucos se recuperam dessas internações. Então... E poucos querem ir muitas vezes, né? A internação forçada, né? Não é permitida mais hoje, né? Então a pessoa tem que falar que ela quer ir. Então, quer dizer, cria um problema de ordem geral, né? Família sofre, a pessoa sofre, a população sofre, a cidade sofre, a polícia e a guarda é culpada pelo problema que não é dela, muitas vezes, né? Nós abordamos todo dia, tentamos identificar as pessoas, ajudamos na questão social dos municípios também, mas é um trabalho que não tem muito resultado, né? Porque não tem o que fazer, né? É sempre ficar à mercê de tentar resolver o problema parcialmente, né? É paliativo à solução do problema. Né? Sim. O senhor falou da região aqui de Rio Preto, o senhor trabalhou em outras regiões, o senhor tem alguma coisa que o senhor lembra da questão de diferença entre algum lugar e outro? Eu falo aqui de novo, né? A região de Rio Preto é uma região que concentra uma cidade muito grande, que é Rio Preto, né? E muitos municípios pequenos, né? Lógico, tem Fernandópolis, tem o Votuporanga, tem o Catatumbo, que são maiores também, mas a maior parte são pequenas cidades, né? E o crime também acompanha a questão populacional. Quanto maior a população do município, maior tendência de ter crimes também. Então isso é muito comum, né? Em cidades maiores eu tenho um índice criminal maior também, né? Então Rio Preto acaba sendo também beneficiado por esse motivo, né? Só Rio Preto concentra os delitos mais importantes, né? Então se o cara tá indicador de homicídio, de furto de veículo, de roubo, né? A maior parte concentra aqui em Rio Preto. Então, por um lado é bom, porque eu concentro aqui meu efetivo em Rio Preto e consigo combater isso aí. E o município pequeno acaba ficando muito mais fácil de lidar com os problemas, né? Mas, por outro lado, aumenta a minha preocupação, né? Porque a área é maior, né? Quanto mais área para tomar conta, né? Mais é difícil eu, no terreno, criar uma condição preventiva, né? Que aumenta a área periférica, aumenta a área comercial, né? Então, o desafio nosso é tentar criar uma condição de emprego do policial e das viaturas aonde de fato é mais importante. A gente sabe que cada vez mais temos menos policiais à disposição, né? A polícia tem um déficit grande de efetivo hoje, mais de 20% já no estado de São Paulo, né? E a região não é diferente, né? Então é fazer muito mais com muito menos, né? A população cresce muito a cada ano e a polícia reduz a cada ano, né? Então a guarda é fundamental, a delegada que o município acaba custeando para o estado, né? O policial trabalha é fundamental também, porque só o trabalho policial hoje é pouco, né? De novo, aumenta a demanda e reduz o número de policiais, né? Então a gente faz muitas vezes aí o que for possível, né? Para tentar manter o combate ao crime adequado e também fazer a prevenção, que é sempre o nosso maior objetivo. O senhor está falando de
do combate ao crime, né? E dessa diminuição. Bom, vamos separar os assuntos. Eu vejo alguns vídeos na internet falando que o concurso da Polícia Militar está difícil por conta não sei se seria isso, né? Por isso que é melhor perguntar para o especialista aqui. Fala que a geração atual não quer muito entrar na polícia. Isso confere? Existe alguma coisa nesse sentido? A geração, nem sei se é Z, se é Y, o que é mais, de que está diminuindo a vontade de entrar talvez numa instituição que tem que ter disciplina, né? Porque faz parte mesmo da profissão e do serviço que você vai enfrentar, né? Na verdade, eu falo que são 2 problemas principais, né? De fato, a geração atual tem um outro perfil profissional, né? Então, a pessoa não se apega às coisas, né? O militar, por natureza, tem que ser alguém que tem a vocação. Então, não dá para eu querer ser militar hoje, amanhã não quero mais ser militar. Então, o jovem, quando avalia a carreira militar, que exige aí um bom tempo de carreira, uma dedicação exclusiva, uma hierarquia de disciplina bem configurada, né? Ele passa a pensar já com um pouquinho mais de cuidado, né? Então, ele acaba não querendo, muitas vezes, aderir à carreira porque não é o perfil dele. Ele não quer estar preso ali, quer se aventurar eventualmente, né? Para ser algo melhor, ele vai trocar rapidamente, né? Como de troca de emprego, muitas vezes. Então, existe muito do policial isso aí. Por outro lado, eu tenho a capacidade do jovem em passar na prova. Então, você vai avaliar hoje o concurso da Polícia Militar, tem muita gente inscrita. Então, o candidato mediano, né, que ele não passa na prova, ele tem um monte. Então, ele tentou ser advogado, não conseguiu, tentou ser enfermeiro, não conseguiu, tentou ser fisioterapeuta, não conseguiu. Ali vê com a polícia como uma carreira que ele pode tentar. E o vestibular nosso, que é simples, né? Ensino médio hoje em dia exige ainda, né? O pessoal faz e não passa, né? Então, toda a prova que é aberta aí cada 6 meses, contrata em média 3 mil policiais. A última foi 2.700 policiais. Vai iniciar agora, iniciou segunda-feira, o último curso nosso aí, né? Desse montante de vagas abertas, quase 1/3 passou apenas. Então, dos 2.700 que estavam ofertados à população, apenas 1.050 passou. Então, eu tenho 70, 80 mil candidatos para a prova. E desses muita gente. Eu tenho aí quase que 30 vezes mais pessoas do que vagas. Então, eu tenho 1 para 30 pessoas. E ao final, eu aprovo 1 a cada 3. Então, repare, são 2 problemas, né? Primeiro, a adesão do candidato, né, que não é mais igual que era antigamente. Então, o cara está um pouquinho melhor, ele quer outra coisa. O salário é baixo muitas vezes, a profissão exige muita coisa. Ele se forma na região e vai para São Paulo depois de um tempo. Então, hoje, o tempo médio de retorno para o interior é de 4, 5 anos. Então, isso pesa bastante. Tem empregado que ganha mal, mas ele está empregado na cidade dele, né? Vai fazer um curso e ficar 5 anos fora de São Paulo? Né? Não vai ficar muitas vezes. Ele vai pesando na balança isso aí tudo, né? E no final, ele acha que não é conveniente. Então, esse candidato que, em tese, passaria, não faz a prova. O que vai fazer que tem interesse, que não conseguiu outra coisa, não tem capacidade intelectual. Então, aí uma boa parte reprova na prova de entrada. A outra parte não tem condição física, porque não treina, não faz exercício, não tem aptidão na parte de fortalecimento muscular, então não faz barra, não faz abdominal, não corre, né? Então não passa. E outra parcela fica na parte de investigação social. Então tem uma vida pretérita também conturbada às vezes, né? Com passagem criminal, por exemplo, que acaba levando a pessoa a não ser aprovada também, né? E no final sobra 1.000 pessoas. Então contrata 3 mil, mas só no final sobra só 1.000 pessoas. Então é muito sério, porque a polícia ela tem uma perda anual, é sempre igual, né? 5 mil policiais saem em média por ano da polícia. Se entra 2 mil, 3 mil, aumenta o tamanho do buraco. Então a tendência é cada vez mais perder mais gente, né? Então estamos tentando aumentar as estratégias de contratação de pessoas, né? O último curso, por exemplo, abriu para o Brasil todo o vestibular. Então teve prova em cada capital do estado do Brasil, teve prova sendo aplicada. Aumentou a adesão. Então o que tinha de vaga foi preenchida. Esse atual não fez isso, já não deu certo. Então mostrou que é uma medida eficaz, né? Que deu certo essa estratégia. Então talvez no próximo volte a ser dessa forma também, né? Mas é fato que hoje a adesão, apesar de ser enorme no vestibular, no final acaba entrando menos gente. Seria interessante, olha eu dando pitaco, né? Mas a Polícia Civil ela fez uma mudança de concurso, a pessoa fica regionalizada. Sim.
A polícia militar pensa nisso para a pessoa já prestar e não falar, pelo menos para tão longe eu não vou ficar mais ou menos... Então era assim antigamente, né? Até 2003 eram concursos regionais. Aí mudou-se na ocasião lá a estratégia de contratação, né? Como ficava bem restrita na área cada policial militar, né? Tinha um lado bom, mas um lado ruim de experiência profissional também, que acabava perdendo. Mudou a estratégia. Para voltar atrás hoje é muito difícil, porque eu tenho uma fila de retorno. Então, quando o pessoal se forma aqui em Rio Preto, ou da região de Preto que formou fora, ele vai para São Paulo e entra numa fila de retorno, com seleção de prioridade de transferência. Então, o cara entrou na fila lá, é o primeiro, o segundo, o terceiro, o centésimo e assim por diante. E vai vindo por ordem crescente de classificação dele na fila. Então, se eu abrir um concurso regional hoje, quem está mais tempo já formado esperando, vai ser preterido em função de quem vai entrar hoje. É, verdade. Então, para poder resolver esse problema, vai ser complicado. Precisaria sanear primeiro quem está na fila, trazer para o interior, para depois voltar a fazer isso, né? Mas tem outro problema, né? Quando pega o pessoal que passa na polícia hoje, o interior tem muito mais gente que adere à polícia militar. Por formação cultural, por proximidade da polícia militar, do que a capital muitas vezes. Então há um desbalanceamento de vagas na capital e no interior, né? Então, capital hoje, a maioria é do interior que está na capital. Então, se tivesse só a capital, talvez fosse menor a adesão ainda a nível do estado de São Paulo, né? Então preenche o interior, mas não preenche a capital muitas vezes, né? E de fato a prioridade de policiamento é a capital hoje em dia, né? Mas tem violência, tem mais crimes sendo observados, né? Será que não pega a questão de custo da cidade também, né? Porque você morar em São Paulo é muito mais caro do que você morar... Sem dúvida, afeta, né? Porque o valor do salário é muito importante muitas vezes, né? E também não dá para criar um adicional de quem tá na capital. Né? Então, já teve, só mas acabou sendo ruim também, né? Era por faixa populacional, né? Acabou tendo problema, foi extinto isso com o tempo, né? Então, talvez a estratégia seja aumentar o salário. Pode ser uma maneira que vai dar certo aí, de ter mais gente interessada em ser policial militar. Verdade. O senhor falou da questão da custódia, né? Muita gente saindo, como é que isso aí dificulta também, né? A questão Olha que hoje tem vários problemas ligados à questão de reincidência criminal, né? A custódia é uma delas, né? Porque eu tenho uma avaliação já após o crime ser cometido, né? No dia seguinte, na verdade, para avaliar se a pessoa tem de fato necessidade de ficar presa, né? Hoje a legislação nossa, a exceção à regra é a prisão. É até estranho falar isso aí, né? No Brasil, um país tão violento como está hoje em dia, aumentando os indicadores Brasil afora, São Paulo, por sorte, está controlado, né? A gente acaba tendo um trabalho muito forte nesse sentido, mas afeta o Brasil inteiro. Cadeia, né? E cada vez mais se abranda a legislação penal, né? E processual penal. Então, se eu prendo alguém hoje, o crime é 4 anos, o cara não vai preso. Se é maior de 4 anos ou é reincidente, passa na custódia. E quando passa na custódia e fica preso, ele tem a saidinha, ele tem a agressão de regime. Então, tem várias ferramentas jurídicas que acabam beneficiando o infrator, né? Então, por isso eu falo, o custo do crime eu avalio se compensa ou não, né? Todo infrator penal, ele avalia o custo. Ó, se ficar preso por roubar aqui tal coisa, vale a pena ou não? Se for preso, quanto tempo for preso? E ele avalia o custo e vai cometer ou não o delito, né? Então, você liberar as pessoas depois do flagrante, por exemplo, por causa da custódia, ou conceder um abrandamento de regime, que está no semiaberto, vai para o aberto, só aumenta a questão da pessoa aderir ao crime. Naturalmente é isso, né? Tem países que fazem o contrário, né? Tolerância zero, por exemplo, como teve várias experiências no mundo, que dão muito mais resultado, né? O problema é que, hoje em dia, a quantidade criminosa é muito grande, né? Então tem questão carcerária também, como guardar esse pessoal depois de preso, né? Então é uma balança difícil de avaliar cadeia, o que é mais fácil ou não. Porque ninguém quer cadeia perto da sua residência, mas quer que o povo vai preso. Tem que pôr. Então é fato que é um problema muito sério de ser tratado, né? Então não é tão simples pensar na ideia, mas é fato que a reincidência criminal afeta muito a segurança das pessoas. Porque todo criminoso que é preso hoje por crimes violentos, hein? É raro ter um autor de roubo que é primário. Ele pode, muitas vezes, ser um primário não preso anteriormente, né? Mas mesmo esse cara raramente. Tem passagem por tráfico, por legal de arma de fogo, por furto, por roubo de moto, muitas vezes, né? Então ele vai sempre aumentando o rigor do crime dele, né? Aumentando o indicador de violência, né? Começa furtando e acaba matando ao final. Então, se você tirar de circulação quem cometeu o crime eventualmente, vai evitar um crime futuro. Mas que choca muitas vezes a prisão, né? Que é uma medida muito restritiva de liberdade, mas ela resolve problemas que muitas vezes só
a orientação ou o source da pessoa não vai resolver muitas vezes. E tem a questão da saidinha que o senhor falou também, que toda vez que tem, sem dúvida, né? Então, eu falo, quando tem a saidinha, tem dois problemas muito sérios, né? Aumenta os roubos, porque quem está devendo no sistema tem que pagar a dívida de droga, então ela sai para poder roubar e pagar o traficante, e aumenta os homicídios. Porque quem tem dívida que não foi paga ou um problema em ordem de relacionamento, vai cobrar do outro que tá na rua também. Então aumenta muito os delitos violentos também, né? E também aumenta a insegurança, né? Porque sabe que o pessoal de saidinha muitas vezes ficam nas regiões que eles estão presos, né? Então dão endereço ali muitas vezes de uma namoradinha da região, ou de algum amigo que tem a residência e emprestou para poder ficar passar para o juiz e ser liberado. Mas de fato não tem onde ficar, né? Então, perambula para a cidade, fica cometendo delito pequeno, aumentando o furto, a violência com as pessoas, né? Então, tudo isso aí afeta bastante a nossa questão criminal e também a insegurança pública. E qual que é o trabalho da polícia em cima, quando sabe da saidinha, por exemplo? É tentar avaliar se está sendo descumpridas as medidas cautelares que foram indicadas, né? Toda vez que a pessoa sai troca de regime ou sai em saidinha, tem várias obrigações a serem cumpridas, né? Então não pode dormir na rua, não pode ir no bar, não pode tomar bebida alcoólica, não pode consumir droga, né? Então a gente fica fiscalizando os locais que têm mais concentração de pessoas nessa condição para ver se estão cumprindo o que foi indicado pelo juiz lá. Se não cumpriu, a gente faz um boletim, encaminha para o sistema penitenciário para poder suspender a saidinha a próxima vez. Então, a medida que não é tão eficaz assim, mas que tem dado resultado, né? Então, tentando, obviamente, coibir que quem está na rua, na saidinha, que faz coisa errada, pelo menos, né? Então, faz o certinho aí para tentar ver se tem condições de manter o retorno da próxima vez também. Né? Sim. O senhor estava falando, a gente estava falando do concurso, né? E aí o senhor tinha comentado comigo aqui antes do começo aqui a questão do perfil. Qual que é o perfil ideal do policial militar? Então, o policial militar ele tem um perfil muito específico, né? Fala que quem sabe que é policial, se você bate o olho na pessoa, sabe que é policial militar, né? O policial é um ser disciplinado, um ser, muitas vezes, que tem uma retidão moral muito forte, né? Que tem os princípios muito, muito bem elevados, que sabe respeitar os valores e deveres da instituição policial militar. Então, sempre quando a gente faz um concurso interno, tentando trazer pessoas da cidade que tem esse perfil, é pensando nisso aí, né? Tem que ter uma profissão, que saiba ter uma profissão adequada, que saiba cumprir o julgamento enquanto policial militar, que tenha um perfil de identidade muito aguçado, né? Porque a nossa profissão exige muito disso do policial militar, e também um trabalho enorme de formação, né? Para que não só trazer um candidato com condições morais adequadas, mas de formar bem um policial militar, né? Eu falo que é quase que um processo de lapidação mesmo do civil quando entra na polícia militar. Porque muda todos os valores, né? A percepção da realidade, você tomar conta de alguém que você não conhece, de prender, de salvar, de pôr sua vida em risco, né? Em prol do cidadão, né? De que você não conhece muitas vezes. Então, ter esse perfil enquanto policial militar gera um trabalho de formação muito forte, né? Não é à toa que a escola de formação de soldados tem 1 ano de duração. Então, tem todo o aprendizado básico, né? De militarismo, hierarquia, disciplina, mas também a parte profissional. De como trabalhar como policial militar, como exercer a carreira policial militar, como abordar nas ruas, tratar as pessoas, usar a lei em prol do seu trabalho, né? Um trabalho forte, tanto de escolher a pessoa certa, como treinar após esse período de entrada na polícia, né? Sim. E é engraçado que quando você, mesmo depois desse 1 ano, né, que forma ainda, demora a experiência da rua, nada como a experiência da rua, né? Tanto que eu percebo, assim, que tem aquele lance, né, na brincadeira do recruta, né? Sim. Aí o cara fica ali sendo recruta uns anos ainda, errando algumas coisas, para depois ele se tornar um interessante a pergunta, né? porque a população não sabe distinguir isso aí, né? Policial, guarda é guarda em todo momento, né? Então, pode ser o mais antigo lá, o mais moderno, é um policial militar, né? Mas o policial formado tem um tempo de maturação muito grande, né? Porque o trabalho policial exige muito do policial militar. Por isso eu falo que a formação é quase uma lapidação mesmo, né? Tentar entregar a pessoa que entrou aqui, lógico, já boa, né? Ainda melhor a população. Discernimento, o tirocínio policial, você avaliar cenários complexos, você resolver problemas que você não sabe como resolver para você mesmo, né? Então você vai numa briga, por exemplo, que você não sabe o que fazer na sua casa, né? Não entrar em nervosismo, não ser precipitado, tomar boas decisões, que é difícil, né? O que fazer em cada caso, né? São casos complexos, sempre complicados, muitas vezes violentos, né? Que envolvem risco iminente à vida do policial militar ou de quem é a vítima muitas vezes. Então você atuar num cenário conturbado e com agilidade muitas vezes é muito difícil, né?
Porque você não pode pensar muito, né? Muitas vezes a ação policial militar é muito rápida, né? Tem que decidir rapidamente, em fração de segundo, e tomar providência. Se não fizer isso aí, eu vou perder o momento, né? Do nada um cara saca uma arma... E você faz o quê? Você vai atirar, você vai pensar, você vai... E aí? É por isso que eu falo que a avaliação do trabalho policial é muito difícil de ser feita, né? É fácil julgar o policial aí sentado em casa, lá no sofá da sala, vendo uma reportagem gravada, né? O próprio juiz que julga lá sentado no seu tribunal, né? O policial tá na hora ali, enfrentamento direto, né? Sendo ameaçado, vendo ameaça, vendo a violência, né? Então esse trabalho de maturação leva um tempo enorme, né? Eu falo que vão vários anos para o policial militar ter uma condição de trabalho assim adequada, né? Lógico que ele vai trabalhar, vai corresponder, vai ser escalado, mas tem que ter alguém com ele junto, muitas vezes ajudando, né? Não é à toa que a polícia sempre escala policiais mais modernos ou mais antigos, né? Para poder ter um balanceamento ali de conhecimento, né? Então, hoje em dia, a polícia exige 3 anos de tempo de maturação, né? Então, nosso estágio probatório são de 3 anos, pelo menos, do soldado, né? Então, eles formam em 1 ano, mais 2 anos de maturação. E mesmo assim, alguns estão ainda, às vezes, inseguros. Porque, de novo, né? É uma demanda tão grande de ocorrências diferentes para atender que nem sempre atendeu aquela ocorrência antes. Então, sempre pode ser uma novidade para ele, muitas vezes, né? E quando envolve, muitas vezes, violência, né? O confrontamento, né? O arrebatamento de preso, que é muito comum hoje em dia. Você vai abordar alguém, a família tumultua, a pessoa tenta tomar o preso lá, tenta tomar sua arma, muitas vezes, né? Exige um trabalho mental e físico muito forte. Então, a preparação do policial militar leva um bom tempo, né? Então, ter um policial já mais traquejado, mais bem experiente, pode pôr uns 5 anos, pelo menos, que o cara tá ali com condições sozinho, né? Saber o que fazer corretamente, né? Não, eu digo mais, se a gente excluir, por exemplo, os excessos, vamos dizer, o cara tem aquele cara que é meio ruizinho até o final da vida. Sem dúvida. Tem aquele cara que já é bom de começo, né? Sim. Mas a gente tem uma parcela que vai ser esse processo aí que o senhor falou. Eu falo por experiência na guarda. Hoje a gente está... O mínimo da pessoa que tem ali na guarda hoje aqui em Rio Preto seria 8, 9 anos de guarda. Então você parece que para de dar certos problemas que podem causar pela recrutice mesmo. Sem ali. Sem dúvida, E quando você entra um novo concurso, com certeza você vai ter algum enfrentamento, né? Até porque envolve, eu analiso como envolve também, né? Queria a opinião do senhor. A idade também, porque quando o cara às vezes entra com 18, 20 anos, é muito novo, né? E aí mesmo que ele tenha uma experiência ali de 3, 4 anos, mas ele ainda tem 22, 23 anos e a própria idade não traz... Então, aí tem 2 problemas, né? O mais novo eu consigo lapidar mais fácil. Então, se o cara tá com um menino de 18 anos, 9 anos, para ele aprender o certo, né? Aprender o que é adequado ser feito, é mais fácil. Apesar da imaturidade pessoal, muitas vezes, que acompanha e atrapalha o trabalho policial militar, né? Um policial imaturo vai dar problema. Vai fazer besteira, vai ser precipitado, vai se empolgar, ele vai ser, às vezes, eventualmente violento ali, sem precisar ser violento. Ele não tem, muitas vezes, um bom senso aguçado, né? Acaba sendo muito mais ríspido, mais duro, muitas vezes, sem precisar disso aí. Porém, o mais velho já tem um traquejo de vida maior, né? Já é mais macetoso, já é mais escolado, né? Já tem outras experiências também que ele passou e sabe que nem sempre é ferro e fogo, né? Então, para eu trazer esse cara de volta para o ambiente militar é mais difícil, né? Porque o jovem ele se adapta muito mais fácil, né? Então, hoje a PM tem mirado, né? Ou tem trazido para a corporação pessoas medianas, né? A faixa etária hoje varia de 18 até 30 anos, que é o limite que a PM pode empregar. E eu tenho a média hoje de 24, 25, 26 anos. Esse é por concursos nossos passados e até por experiência profissional de dar aula para alunos, né? A média é de 25 anos. Então, é uma idade eu acho que é razoável, né? Não é nem tão imaturo, pessoalmente falando, e nem tão experiente, né, na vida, que a ponto de não aceitar o molde, regime, né, que o regime exige, né? Porque de fato é diferente, né? Fala ser policial é um sacerdócio. É outra formação, é outra preocupação, é outro comportamento. Eu sou policial o tempo todo, né? Então não posso ser um policial bom aqui da polícia e se lá fora ser um civil ruim. Não dá para ser um mau pai, um mau vizinho, um mau amigo, não dá, né? Então o policial que ele prega aqui dentro, lá fora tem que corresponder também, né?
Então, tudo isso a gente avalia, né? Então, pra gente, mas o começo é mais difícil, né? Até ele entender que ele é um policial militar, que o que ele tá vendo não reflete um trabalho de uma instituição inteirinha, né? Leva um tempo, né? Então, fala que o erro do policial é um erro individual, mas que reflete na imagem de toda a polícia militar. Então, não errar pra gente é muito importante, né? Mas o erro é inerente, né? Fala que o trabalho policial é sempre arriscado, sempre no limite do trabalho ali, e eventualmente dá errado, né? Não é incomum dar errado muitas vezes, né? Eu acho que quando o policial tenta acertar, é muito importante. O duro quando ele faz errado sabendo já. Esse é o que a gente não pode tolerar muitas vezes, né? Então, o trabalho de lapidação interna, né? De tirar os maus exemplos é muito importante também, né? A PM não tolera desvio de comportamento de fora, em hipótese alguma, né? A gente principalmente tentar manter um clima saudável, um ambiente adequado e policiais bons, né? E toda essa vida fora da polícia é muito importante, né? Muito. Que a pessoa, se ela no final ela não se dá bem com a família, se ela tá com uma situação psicológica, se o cara entra no álcool, quer dizer, quantas coisas, né? quantas consequências isso aí traz. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Não pode ser assim, né? O policial, de fato, ele é um exemplo, né? As pessoas esperam do policial militar um exemplo, né? Então, um exemplo como pai, como filho, como vizinho, né? Como amigo. Então, eu demonstrar o mesmo valor que eu tenho na PM fora dela, pra gente é fundamental, né? Tanto que a avaliação no concurso de ingresso avalia isso aí, né? Como a pessoa era enquanto cidadão aí antes da polícia militar. Então, o que ele fez, o que ele consumiu, com quem ele andava junto, onde ele frequentava, né? Então, a nossa parte social de investigação é feita baseada nesses critérios, né? Como ele era na escola como aluno, como era como amigo, não iria frequentar lá durante a noite, né? Então, para ver se ele não tem nenhum desvio de comportamento que impeça de ser policial militar, né? Mas uma pessoa muito boa comete problemas, imagine o que já vem com um ambiente conturbado, já, uma vida social progressa atrapalhada, né? O ser humano já não é fácil. É difícil, né? Então não pode ter um policial mais ou menos, né? O policial sempre tem uma retidão moral muito, muito bem aguçada. Vamos falar um pouquinho da expansão da muralha digital, né? Muralha digital. Muralha Paulista, né? Muralha Paulista, isso. Né? Cada lugar tem um nome. Hoje em dia... Aqui no o prefeito quer pôr o Smart Rio Preto, né? Vamos falar um pouquinho disso. Essa estratégia que é estadual hoje, né? O nosso secretário de RIT quer expandir para o estado todo, para tentar, de novo, né? Maximizar o empenho policial em situações onde, de fato, há uma informação pretérita, né? Porque o trabalho policial, como falei anteriormente, ele é baseado hoje na prevenção, né? E só prevenção com policial e viatura não dá conta, né? Tipo, um policial cada esquina aí para poder tentar coibir os crimes, né? Então, a vigilância eletrônica, a vigilância por câmeras, né? O controle das pessoas por meio de identificação visual ou de emplacamento de veículos é muito eficaz. Então, hoje, todo trabalho policial que é feito nas regiões que tem maior indicador criminal trabalha com inteligência policial. Tanto de avaliação de cenário, né? De modus operandi de criminoso, regiões mais complicadas, né? Tipos de delitos mais contundentes, né? Como a questão da avaliação de quem está por ali circulando, né? Então, quando fala de Smart Rio Preto, Smart Samba, por exemplo, que eu já tenho em São Paulo instalado, consigo só por sistemas de imagem, né? Câmeras, geralmente, avaliar meu cenário lá. Então, eu consigo ver criminosos que estão com problema na justiça, carros que estão produto de furto ou roubo, ou que estão clonados, por exemplo. Então, eu consigo alertar o policial daquela região atuar baseado em evidência, né? Então, eu consigo levantar informações que, se eu fosse fazer abordagem pessoal, seria por acerto e erro, né? É lógico que o policial tem experiência, tem expertise dele também, o tirocínio policial, mas ele erra muito mais que acerta, né? Ele aborda 100 para poder prender um, né? E com o sistema informatizado é muito mais fácil. Então, hoje o governo do Estado de São Paulo pretende, né, levar para o estado todo. Quanto mais gente for monitorada nas cidades, mais informação tem para as polícias trabalharem. A guarda trabalhar muitas vezes. Então, sabendo que lá em Rio Preto tem um carro furtado que está passando no radar, eu monto uma campana ali, monto um bloqueio policial e vai passar por lá. Eu consigo levantar isso aí, né? Todo dia ele passa aqui em frente de tal lugar, X horas da manhã. Eu ponho um bloqueio lá e amanhã paro ele e prendo o carro, prendo a pessoa, né? Então, são trabalhos de inteligência que acabam reforçando o empenho policial, né? Então, eu consigo minimizar o emprego de pessoas e veículos policiais e tenho muito mais eficácia na minha ação direta, né? Então, todo trabalho de levantamento para a gente é fundamental, né? Interessante dessa inteligência que tem a questão... Lógico que o ser humano tem que ser inteligente para operar o sistema inteligente. O sistema também. Mas o sistema, ele por si só, né? Não sei se chamaria isso de inteligência artificial, né? Sim. Mas ele mesmo acha... Porque às vezes a pessoa imagina, vou ficar monitorando câmera, e aí fica lá
10 candangos lá olhando a câmera para ver se vê alguma coisa. Realmente pra desconfiar se é algo diferente, né? Mas ali não, ela tem alertas, né? Sinais, matemáticas, não sei, que vão calcular ali, olha, aqui. Isso é fundamental. Eu falo que hoje a inteligência artificial é o caminho do futuro, né? Uhum. Na parte de segurança pública está ainda pouco expandido esse mercado, né? Não está tão ainda evidenciado, mas já há sistemas inteligentes que estão usando esse tipo de mecanismo, né? Para poder, de fato, verificar situações que podem indicar crimes. Uhum. Eu acho que nunca é perfeito, né? Porque o sistema falha também, como o ser humano falha. Mas eu posso elencar ali comportamentos que vão ser avaliados pelo sistema e ele vendo aquela situação acontecendo, né? Por exemplo, uma briga, né? Tem várias pessoas juntas ali fazendo uma ação conjunta ali pode ter um problema, indica. Carros que andam juntos, né? Então passa num pedágio, uma câmera tá junto, no outro tá junto de novo. Opa, tem algo estranho. Raramente os carros andam uma distância enorme estando juntos, né? Então é um batedor, é uma escolta de um traficante, né? Então o sistema sozinho avalia esses cenários, né? Então a tendência com o tempo é cada vez mais estar evoluído esse sistema da PM também, do Estado de São Paulo, e ajudar muito a gente a trabalhar nesse sentido, né? Então ele sozinho avalia o cenário, indica ações possíveis e o policial é empregado com muito mais qualidade de ação também. Tem alguma outra questão do crime ultraviolento que a gente acabou não falando? Do combate a esse crime ultraviolento? Fala que hoje, de novo, da inteligência policial, então hoje o trabalho do Estado de São Paulo é muito forte da inteligência policial, né? Também a população passa meio que desapercebido, né? Não tem muito um foco para isso aí, porque a gente quer sempre trabalhar de fato no trabalho de levantamento paulatino, né? Todo dia tem policiais levantando informações, monitorando o crime organizado, para tentar de fato coibir as ações, né? Toda ação de crime violento é planejada a longo prazo. E tem indicadores que vão avaliar isso aí, né? Então, carros de outras regiões na cidade, né? Encontros são marcados, né? Então, a gente acaba tendo informações que vêm pra gente por discos de denúncia, por 90 também, que levam a informações que levam muitas vezes... Tem que ficar ali na rede social. Rede social, levantando informações. Então, tudo pra gente é muito útil, né? Então, a inteligência policial hoje, ela é muito eficaz, né? Então, muitas das prisões que a gente faz, a gente levanta antes do crime acontecer, é de ações de inteligência. Então não é investigação de crime, não é isso aí não, que a Polícia Civil faz muito bem, por sinal, mas tentar levantar ações que podem indicar ali um movimento estranho e que leva a uma prisão antecipada, né? De armamento, muitas vezes, entorpecente, pessoas que já são procuradas pela justiça, né? Que é o comum de ter esse tipo de delito, né? Quem está hoje em dia pedido pela justiça, né? Procurado pela justiça aqui, vai atender o crime ultraviolento. Porque o cara não vai ficar solto, não vai trabalhar, porque ele tá fichado, né? Então tende a migrar para os crimes mais violentos que vai ser praticados nas cidades mais importantes também. Que aí vai entrar o BAEP. Aí entra o BAEP para combate isso aí, né? Então, hoje a Força Tática sendo recriada ajuda bastante nesse combate local e o BAEP com muito mais precisão, né? Então o BAEP é muito mais cirúrgico, né? Eu sempre falo que o batalhão é o pronto-socorro, né? Atende o que aparece pra gente, né? Então 90 apareceu a ligação, você vai atender. Não importa se é perigoso, se não é perigoso, se é muito grave, menos grave, se tem vítima, você vai atender. O BAEP ele atua por demandas específicas. Então, por levantamento, por um crime mais complicado, por uma demanda mais urgente e perigosa, né? Avaliação de cenários futuros, né? Crime organizado. Então, eu vou sempre ter um efetivo muito mais bem treinado e sempre direcionado a ações mais complicadas. E vai para um apoio também, né? Sim. Então, o dia a dia do BAEP é trabalho de policiamento de ações especiais. Então, está patrulhando as regiões, as áreas com base na criminalidade. Quanto mais perigoso um bairro, um local, mais vai ter BAEP patrulhando por lá. Então, se acontecer um delito na região que para a área atender, o BAEP vai em apoio também. Então, se tem uma ação localizada, né, específica... Começou a ficar ruim a coisa. Vai junto lá. Então, o BAEP está sempre apoiando ocorrências mais graves também. Então, tem um roubo, tem um homicídio, né? O BAEP está apoiando sempre, todas as vezes. Perfeito. É muito comum. Tem algum outro assunto que o senhor queira falar? Quer mandar um abraço para alguém? Não, queria só indicar para a população que confie na Polícia Militar. Esse é um trabalho que é difícil de ser muitas vezes entendido, né? Porque o policial é o ser que incomoda, né? Que está ali fiscalizando, está autuando eventualmente, cobrando as pessoas em relação ao silêncio, né? Mas eu falo que a intenção do policial é sempre tentar ajudar as pessoas, né? Como eu falei durante a entrevista também, esse bate-papo nosso aqui, o nosso foco é manter as pessoas em segurança.
é cuidar das cidades, é manter a ordem pública, né? É manter a tranquilidade da convivência social. Isso exige, muitas vezes, uma cobrança mais efetiva, uma abordagem policial, uma parada num bloqueio de trânsito, né? Para tentar coibir, né? O trabalho policial é de acerto e erro mesmo, né? Eu acho que temos mecanismos de inteligência que ajudam a gente, temos a expertise policial que leva a gente a ter mais um filtro muito mais bem elaborado, mas eventualmente eu abordo alguém de bem, abordo um trabalhador que está ali atrasado muitas vezes. Então a paciência às vezes é fundamental, né? Eu só prendo uma arma, prendo droga, um carro roubado se eu estiver abordando as pessoas. Então é importante a população entender o trabalho da polícia, né? Que é um trabalho muito difícil, hein? A crítica é muito mais fácil, a gente é sempre vidraça, né? Então criticam porque se tem, porque se não tem, se faz, se não faz também. Então é importante entender o papel da polícia, né? Que é um papel de controle social, né? A polícia é o braço forte do Estado. Então nós somos o braço que vai muitas vezes reprimir, que vai prender, que vai ser violento quando é preciso, porque muitas vezes foge a ordem social e o controle tem que ser retomado. E às vezes a violência é o caminho único que existe, né? Eu acho que ninguém sai de casa para poder bater ninguém, prender ninguém, multar ninguém, matar ninguém, mas se for preciso, às vezes o confronto existe, né? Eu acho que a gente sempre prega para tentar resolver o problema sem precisar ser tão direto assim, mas o policial sempre tenta acertar, né? Então, confie na polícia militar, que o trabalho é sempre feito com muita qualidade, tentando cuidar do cidadão de bem. O senhor falou duas coisas que eu marquei aqui, achei interessante. Às vezes falta a população entender um pouco o motivo das coisas, né? Porque às vezes a pessoa é abordada, por que eu estou sendo abordado? Por que tá pondo a mão na cabeça? É por ter um motivo que é a segurança dela e do próprio policial. Sem dúvida. Mas eu sou autuado, não sei o quê, mas tem um motivo. Tudo tá ligado, né? Sem dúvida. Vejamos o número de trânsito, são números de guerra, quantas pessoas morrem no trânsito. Se não tiver nenhum tipo de fiscalização, como é que fica a segurança do trânsito? Do trânsito, Então tudo tem um motivo, né? E o senhor falou também outra coisa que é mais fácil destruir do que construir, né? Sem dúvida. E eu falo, mais fácil jogar a pedrinha Eu tenho outra frase que eu falo muito para o policial, mais fácil não fazer nada do que fazer. Então fala que o incentivo ao trabalho policial é muito complexo, né? Porque o policial, às vezes, ele vai tentar resolver um problema e é penalizado por esse motivo. Então, quando eu abordo alguém na rua, por exemplo, e a pessoa vem clamar do quartel, gera uma investigação inquérito policial, inquérito policial militar, né? Então ele acaba sendo não incentivado a mais fazer isso. Então eu perco um policial que era patrulheiro, que tentava prender alguém, que encontrar uma arma de fogo, encontrar um entorpecente, porque ele ficou acuado em função de uma denúncia contra ele muitas vezes infundada, né? Que, de novo, né? Se eu entender que o policial trabalha voltado à população sempre, eu vou passar a ver com outros olhos a atuação policial. Então um bloqueio de trânsito não é para multar só. É lógico que se eu parar um carro que estiver atrasado no licenciamento, tiver com o celular sendo utilizado durante o trânsito, tiver com um pneu careca, é obrigação do policial militar atuar. Mas o foco não é esse. Vai encontrar entorpecente, drogas, armas, pessoas procuradas pela justiça, que esses vão dar problema amanhã. Roubando alguém, matando alguém, cometendo um outro crime, né? Então a visão policial é sempre da prevenção, né? Então eu faço abordagem para prevenir algo pior amanhã. Então, entender esse papel é muito importante, né? Mas o policial, de novo, né? Tem que estar sempre focado nesse tipo de situação, porque senão ele acaba se perdendo, né? Pô, se eu for abordar, autuar, é sempre reclamação, problema, então não faço mais nada. Então, ter esse meio termo pra gente é fundamental, né? Por isso que eu falo que o policial bom, que mesmo sendo cobrado muitas vezes, ele continua ali, não se esmorece e faz o trabalho que é muito importante. O senhor tá falando, aquela pessoa às vezes entra num grupo de WhatsApp lá, tá tendo bloqueio tal lugar, né? Tá achando que ela tá ajudando muitas vezes, né? Mas às vezes ela tá ajudando o ladrão que no dia de amanhã vai roubar ela, que tá com o carro furtado circulando. E rede social é pior, que ela não sabe quem tá no grupo que ela faz parte, né? Lá tem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas criminosas. Então, se eu ajudo alguém que tava, por exemplo, passando por ali armado, eu deixei de aprender uma arma de fogo que amanhã vai matar alguém. Ou roubar alguém, né? Então, de novo, né? Muitas vezes a pessoa tenta ajudar e atrapalha o trabalho da Polícia Militar. Isso aí. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso Poliscast. Agradecer muito a presença do Coronel Nilson. Foi muito bom o bate-papo aqui, ó. Durou 1h12 aí. Muito interessante. Vai ter corte, viu? Vai ter bastante corte. Agradecer o pessoal que está com a gente aqui também no apoio, no suporte. Sem dúvida. Agradecer a Vanessa, nossa técnica aqui durante esse podcast. Agradecer o DLG Mídia, DLG Studio, esse estúdio legal que vocês estão vendo que está acontecendo. E a nossa colaboradora, que é a AP Brasil, Armas e Munições,
que doa a caneca aqui para o nosso convidado, vai levar para casa. E você que não esqueça que queira frequentar as lojas deles, fica uma ali na Avenida Constituição, próximo ao CPI 5, e a outra lá na Avenida Getúlio Vargas, próximo à UPA Tangará. Valeu, muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima.